visão, fica implícito que se ele não comprasse aquela panela para ela, ela cruzaria as pernas na cama na noite. É o imaginário, é o passional do casal. Como falar do feminino? No mundo com maternidade precoce, 1/4 dos partos feitos no país são de mulheres que não têm nenhum corpo ainda totalmente pronto para ser mãe. A delegada sabe do que eu estou falando. Como falar de mulheres quando as mulheres brasileiras são as que mais morrem no mundo em trabalho de parto? Em cada 100 mil partos feitos nesse país, em média, 200 não voltam para casa. No mundo, a taxa está em torno de 15, no Brasil é 200. Como falar na mortalidade infantil, no abandono, no descaso, nos maus tratos, no estupro, no desemprego, que é estrutural no mundo hoje, por isso se faz com que as mulheres pobres sejam, antes de discutir o teu corpo, obrigadas a fazerem laqueadura de trompas. São obrigadas a se esterilizarem muito cedo. E tem gente que se elege fazendo esse tipo de cirurgia. No mundo, isso é bancado por grandes fundos internais dos países capitalistas. Alemanha, Estados Unidos, Fundação Ford, Fundação Kennedy, fundações japonesas, as fundações. Laqueando mulheres da periferia de Salvador, mulheres do sertão, cesariana. A Organização Mundial de Saúde diz que apenas, em média, de cada 100 mulheres grávidas, 15 é gravidez de risco. Nós temos aqui 80% dos partos via cesariana, porque tem uma indústria de dinheiro por trás. O aborto clandestino, que a gente não quer encarar. Nós vamos ter que discutir, descriminalizar ou não o aborto. Vamos ou não vamos encarar isso? 10% das mulheres que fazem aborto no Brasil, por força da forma como é feito, vai a óbito. Úteros perfurados, doenças infectos contagiosas, a prostituição. A Assembleia Estadual do Ceará fez uma CPI, a única até agora no país, sobre a prostituição de meninas e adolescentes. Nós temos que encarar isso. Deputado. Eu queria... Vossa Excelência vai me desculpar. Eu vou terminar. Eu queria poder falar de alegria. Porque o público e o privado está escrito no corpo da mulher. Nós fomos criados para o público, vocês não. A mãe que nós carregamos segurou em casa. Para brincar de boneca, tudo bem. Mas brincar de finca, soltar pipa, isso não é coisa de mulher. Desde pequeno, encarar os desafios da vida, isso não é coisa de mulher. Por isso, o medo de falar. O medo de sair de casa treme nas pernas, ficar sozinha no mundo. O medo de não ter um homem para amparar. Não é isso. Nós queremos construir cidadania, nós queremos construir igualdade, queremos manter diferença de gênero, mas queremos olhar um para o outro e dizer, valeu a pena viver. Eu estou aqui, nesse momento, falando porque o meu lado guerreiro, eu perdi meu pai muito cedo, é da minha mãe. Obrigado. Conceda a palavra ao deputado César Lacerda, líder do PRN.
Senhor presidente, senhores e senhoras autoridades, caros deputados, convidados, mulheres presentes de todos os recantos de Brasília. Depois do Cafu, deputado Cafu, que a gente chama assim com muito carinho de Cafu, pelo tanto que nós gostamos dele, às vezes torna-se difícil falar. Porque ele traz para nós uma mensagem até diferente, embora hoje houve uma mensagem que eu não entendi do batom, que depois nós vamos conversar, viu, deputado Cafu? Eu guardei 2 rosas brancas para entregar e homenagear a 2 grandes mulheres. Eu lembro, quando eu era garoto, 2 coisas. Eu perguntei a meu avô italiano, ele não era nenhum filósofo vindo do Peru, nem dos Alpes, nem de nada, o que uma grande mulher precisava. E ele me disse, naquele jeito italiano, gostoso de falar, uma grande mulher precisa de um grande homem, precisa de um companheiro, precisa de um homem. E eu guardei isso comigo. Hoje, nessas andanças da vida, eu aprendi também, na época de amor, de tranquilidade, um autor mexicano que dizia: "Eu cultivo na roça branca, em julho como enero, para uma amiga sincera que me dá sua mano franca, mas para uma cruel que me arranca o coração de que vivo, nem cultivo la ortiga, eu cultivo na roça branca." Eu poderia hoje, uma dessas 2 rosas brancas, oferecer aqui para companheira e amiga e minha conterrânea Maria de Lourdes, pelo trabalho que dignifica uma mulher. Podia estar oferecendo para a vice-governadora Arlete, pela garra, oferecendo a doutora Marli. Quem que não conhece o trabalho dessa mulher no Tribunal de Contas do Distrito Federal, começando lá embaixo, e tornando a maior autoridade lá dentro a sua presidência, pela luta. Podia estar oferecendo para a nossa musa dos deputados, a deputada Maninha, para a nossa guerreira, a deputada Lúcia Carvalho, pela nossa delegada, que prestei uma homenagem, que por ela eu tenho um carinho muito grande, pela defesa que ela faz das mulheres. Eu podia estar oferecendo à jornalista presente, a França de Moraes, ou a Zínia. Eu podia estar entregando a uma das policiais militares aqui presente, pela exposição de ganhar pouco, mísero salário, e largar sua família em casa, e ir defender a família dos outros, e muitas vezes ser taxada de criminosa. Eu podia estar oferecendo aqui para a Tereza, lá da Fercal, para a Olga, para a doutora Ivelise, como uma mulher guerreira, e para muitas outras mulheres. Eu podia estar aqui, senhor presidente, oferecendo para minha esposa, que me deu 3 filhas mulheres. Eu podia estar oferecendo para minha mãe a rosa branca, que é a rosa do amor, que é a rosa da paz, é a rosa da compreensão. Eu precisava, doutora delegada, estar oferecendo essa rosa à doutora Oneida, que foi a primeira delegada da Delegacia de Mulheres, que está hoje aposentada e prestou um grande serviço, e pelo respeito que eu tenho por ela, eu não acredito em discriminação. O homem não discrimina a mulher. Às vezes, a mulher que pode também querer se discriminar. Então, por isso, é que essa rosa que eu vou levar, a primeira rosa branca que eu vou levar, é para a Mãe de Cristo. Foi aquela que trouxe em seu ventre o Cristo Salvador, o homem que prestou o maior favor à humanidade de dignificar uma mulher. A primeira rosa é para Maria, a Mãe de Cristo, a Mãe do amor. A segunda rosa, eu vou levar deputada Lúcia Carvalho, para uma ex-diretora de escola, para os afastados, discriminados diretores, as diretoras de escola, que foram afastadas e realmente discriminadas. Por quê? Porque pertenceram a um governo passado, discriminaram
deputada e deputados, porque traziam em si, talvez, não a competência que foram discriminadas. Eu podia oferecer para elas. São 500 e poucas que saíram das suas escolas e foram mandadas para outras escolas, e a criança, o filho, sem saber, como eu vi no Gama, porque minha mãe é criminosa, ela foi afastada da escola. É a discriminação contra a mulher, porque ela não sabe gritar. Mas eu ofereço, senhor presidente, a Rosa, a professora Maria Helena do Centro Educacional 2, que traz dentro do seu corpo o fogo do câncer, que está acabando, dizimando com essa mulher. Mesmo assim, senhora deputada, ela foi afastada covardemente da sua escola, sem nenhuma dignidade humana, e isto sim é discriminação. Isso sim, senhoras mulheres, é que vocês precisam também unir. Vamos defender, porque vocês são iguais. Vocês são as nossas companheiras. Eu tenho aqui, vejo nas deputadas aqui presente, o símbolo da guerra, o símbolo do amor. Eu vejo o sorriso da deputada Lúcia Carvalho, a meiguice da deputada Maninha. Mas lembro, e vou levar lá para o meu Gama, eu vou levar para a cidade que me elegeu, essa rosa, e está aqui a professora Balbina, que foi administradora daquela cidade, e sabe que eu não estou faltando com a verdade com uma de vocês, porque é sua colega, professora Balbina, que está sendo consumida pelo câncer, e nem teve uma palavra amiga, não teve uma palavra amiga sincera, uma palavra de amor, falar com ela: Heleninha, você está sendo afastada da escola por motivo de saúde, vai tratar da sua saúde, mas não diga o que disseram para ela. Você está sendo afastada porque pertenceu ao governo Ouriço. Não viram capacidade, não viram nada. É isso, senhores e senhoras, principalmente as mulheres, no Dia Nacional, internacional, né, Tereza? Das mulheres. É isso que nós queremos deixar marcado, é a mágoa de sentir em nós a revolta de saber que quando muda um governo, os outros nada valem. Não é a capacidade, porque todos os diretores foram levados pela sua capacidade. É isso que nós temos que unir. E lamento muito que ainda há mulheres feministas que lutam pelo aborto. Porque o aborto, senhor presidente, é um dos maiores crimes que a humanidade pode fazer contra a humanidade, porque é tirar a vida de um ser vivo, um ser que não tem defesa, um ser que está no útero materno e que é morto ali. Então, quando eu vejo determinadas associações feministas, eu não vejo característica a não ser de desamor, de covardia, de matar um ser vivo. Por isso aqui é que eu vejo e presto a minha homenagem a vocês, deputadas, que eu sigo, que a única vez aqui que desobedeci a deputada Lúcia de Carvalho, eu levei tinta, né? Eu vou seguir sempre. Vejo na doutora Marli o símbolo da dignidade da mulher, na vice-governadora Arlete, a garra, a vontade de acertar. E tenho certeza que as minhas palavras diretoras tocou fundo nela, não só como mulher, mas como política séria e honesta. E a Maria de Lourdes, minha companheira, minha amiga de Goiás, e a vocês, mulheres, eu passo a mão do presidente um presente, que é um projeto de lei meu e de deputado Luiz Estevam, que sejam criadas em todas as cidades satélites de administrações regionais, as delegacias, a delegacia de atendimento às mulheres, que em todas, que não seja só no plano piloto, para que seja contemplado só uma elite.
É na cidade satélite onde há o maior crime contra a mulher. Deputado, por favor. É isso que eu quero. E obedecendo a orientação do senhor presidente, que não faço como outros, que quando vence o tempo, continua falando, eu passo à sua presidência e que dê ao tratamento também a outros do mesmo jeito. E viva a mulher diretora. E a você, Maria Helena, lá no meu Gama querido, o meu beijo, a minha amizade e o beijo de todos os deputados da oposição. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Luiz Estevão, líder do PP. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Legislativa, deputado Geraldo Magela. Excelentíssimo senhor, segundo secretário, deputado Edmar Pirineus. Excelentíssima senhora Arlete Sampaio, vice-governadora do Distrito Federal. Excelentíssima senhora, presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, conselheira Marli Vinhadelli. Ilustríssima senhora Maria de Lourdes Abadia, secretária de Turismo do Distrito Federal. Excelentíssimas senhoras Lúcia Carvalho e Maninha, deputadas distritais, autoras do requerimento número 048/95, que provocaram esta sessão. Demais companheiros presentes, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar as nossas companheiras Maninha e Lúcia Carvalho pela iniciativa de promover esta sessão. Desde 1910, portanto, há 85 anos, o dia 8 de março é considerado o Dia Internacional da Mulher. Um dia escolhido por simbolizar o sacrifício de pessoas em busca de legítimos direitos. E eu quero dizer da alegria, da minha alegria pessoal, de ser deputado desta Câmara Legislativa e ter, dentro da nossa casa, duas mulheres, como a deputada Maninha e a deputada Lúcia Carvalho. Deputadas com quem, muitas vezes, travo aqui debates acalorados, por divergir de posicionamentos, por divergir de opiniões, mas reconhecendo sempre e respeitando sempre a correção das suas atitudes e o direito de divergir, preservando a identidade dos seus princípios. Reafirmo aqui, deputadas, que a presença das deputadas Maninhas e da deputada Lúcia Carvalho dignificam em muito e humanizam em muito o trabalho de todos nós. É muito significativa a formação desta mesa, porque essa mesa mostra que no Distrito Federal a presença da mulher e a emancipação da mulher cada dia mais se torna uma realidade. Não por concessão, não por favor do segmento masculino da sociedade, porque as mulheres não precisam de concessões, as mulheres não querem favores, elas querem o direito a demonstrar sua competência e a lutar pelo seu espaço. Presença aqui da deputada, ex-deputada e atual secretária de Turismo, Maria de Lourdes Abadia, da vice-governadora Arlete Sampaio, da presidente Marli Vinhadelli, das deputadas Lúcia Carvalho e Maninha, são uma eloquente demonstração da força da mulher no Distrito Federal. Mas o dia 8 de março, antes de mais nada, é um dia, para mim, de reflexão. E por que é um dia de reflexão? Porque eu tenho certeza que todos nós, sabendo que hoje é o dia dedicado à mulher, dedicamos alguns minutos a mais do dia de hoje para pensar na importância das mulheres que passaram pelas nossas vidas. E para mim isso tem um significado muito específico. Porque a mulher mais importante da minha vida eu não conheci. Eu perdi minha mãe poucas horas depois do meu nascimento. Mas, por ironia do destino, Deus, que tirou minha mãe, colocou na minha vida e no meu caminho mulheres extraordinárias, mulheres maravilhosas, às quais eu devo tudo o que sou. Em primeiro lugar, minha avó, que me criou até os 3 anos de idade. Depois, tendo perdido minha avó e tendo perdido meu pai, fui interno num colégio com 3 anos. Colégio dirigido por uma senhora idosa, Maria Luísa Cruz, no Rio de Janeiro, que poucos anos depois, por falta de condições de saúde, era fechado.
E essa senhora, num gesto de enorme dignidade, que demonstra bem o que é o coração de uma mulher, essa mulher me levou para morar com ela. E com ela eu morei até os 14 anos. Depois ela faleceu. Com o seu falecimento, eu vim para Brasília. Vim para Brasília morar com a minha tia, casada, que não tinha filhos, e que me trouxe para morar com ela, Marita. E aqui permaneci. 4 anos depois fui adotado como filho pela minha tia e pelo meu tio, e são efetivamente as pessoas que Deus finalmente colocou na minha vida para serem meus pais. E eu fico pensando, que significado extraordinário tiveram as mulheres na minha vida. Hoje, casado, pai de 3 filhas, tive mais uma vez esta manhã uma enorme emoção. Significativamente, hoje às 8 horas da manhã, eu estava na escola das minhas filhas, que era o dia de homenagear os alunos que mais se destacam na escola. Pois bem, dos 30 alunos homenageados, 3 eram minhas filhas. Esse mérito não é meu, esse mérito é da minha mulher, que é realmente a pessoa a quem eu devo hoje a maior de todas as homenagens, que me deu 5 filhos e que realmente é a grande responsável pela educação primorosa, pelo carinho e pela formação intelectual e pessoal das minhas filhas. Mas ela tem condições um pouco diferentes da maioria das mulheres do Distrito Federal. Porque todas as mulheres desejam ter essa dedicação para os seus filhos. Todas as mulheres desejam ter tempo para educar seus filhos. Todas as mulheres desejam estar sempre perto, corrigindo, orientando, acariciando, amparando os filhos que Deus lhes deu. Mas nem todas podem fazer isso. Ou pior, muito poucas hoje, na sociedade perversa que temos construído, têm tido essa oportunidade. Foi muito importante para mim a convivência permanente com a comunidade na campanha eleitoral, porque eu pude ver a duríssima realidade das mulheres de Brasília. Uma das oradoras aqui que me antecedeu falou do inacreditável número de mulheres chefes de família no Distrito Federal. É uma grande verdade, principalmente nos assentamentos, principalmente nas comunidades de baixa renda. Mulheres, às vezes, que são abandonadas pelos seus maridos, mulheres que têm a dificílima tarefa de ganhar seu sustento, educar seus filhos, sem que, às vezes, tenham sequer a chance de conseguir um emprego no mercado de trabalho. É a essas mulheres todas que todos nós temos que dedicar ao nosso trabalho. Porque, vejam bem, esse é o dever de nós, deputados. É corrigir com a força do nosso trabalho, delegado pelos eleitores, as imperfeições da nossa sociedade. Em função disso, eu tenho procurado no meu trabalho legislativo, junto com a bancada do Partido Progressista, apresentar projetos que eu tenho certeza são de grande interesse para todas as mulheres do nosso Distrito Federal. E estou apresentando hoje mais alguns. O primeiro deles, na área de saúde, que obriga todas as unidades do Sistema Unificado de Saúde a procederem exames de mamografia. Todo mundo sabe que o câncer de mama é a segunda causa de doença e de falecimento de mulheres. Pois bem, poucas unidades do Distrito Federal, pouquíssimas, fazem exames de mamografia. Meu projeto estende a todas as unidades de saúde do Distrito Federal o exame de mamografia. O segundo é um projeto conjunto com o nobre deputado César Lacerda, que já foi aqui exposto por ele, e que é complementado por um outro projeto, de baixíssimo custo para o governo, em que, em todas as unidades policiais, postos policiais ou delegacias, sejam criadas, pelo menos, sessões de atendimento especial à mulher, coisa que só é feita hoje na delegacia de Taguatinga Norte e na delegacia do Gama. É preciso que todas as delegacias e todos os postos do Distrito Federal policiais deem esse atendimento especial à mulher, tem uma unidade de atendimento especial. Um terceiro projeto, que esse é um projeto de extraordinário alcance para a educação das crianças. Das 516 escolas públicas do Distrito Federal, apenas 25 têm um atendimento da pré-escola, das crianças dos 4 aos 6 anos.
E o meu projeto estende a todas as escolas públicas do Distrito Federal o atendimento à pré-escola, de maneira que as mães que precisam trabalhar, além da creche, saibam também que seus filhos, na idade de 4 a 6 anos, já que elas não podem estar junto deles, que elas possam, pelo menos, ter a certeza de que eles estão em lugar seguro, tendo uma orientação saudável e um crescimento da sua educação e do seu aperfeiçoamento. A força das mulheres supera qualquer obstáculo. Por quê? Porque é a força da inteligência, é a força da dignidade, é a força do valor do trabalho. Eu me lembro que em 1986, eu fui visitar 2 cidades capitais planejadas no mundo, Nova Delhi, na Índia, e Islamabad, no Paquistão. E eu fiquei chocado com o que eu vi em Islamabad. Eu nunca vi na minha vida uma sociedade tão repressora, uma sociedade em que seja tão constrangedor para uma mulher andar sozinha na rua, uma sociedade em que as mulheres não frequentam os mesmos ambientes que os homens, uma sociedade em que dentro dos ônibus as mulheres são segregadas na parte de trás por uma grade. Um regime de segregação e de apartheid às mulheres pior do que a segregação racial na África do Sul. Pois bem, meus amigos, é tão grande a força da mulher que 3 anos depois, em 1989, uma mulher, vencendo todos os obstáculos, todas as barreiras, se tornava primeira-ministra do Paquistão. Deputado, por favor. Eu peço mais um minutinho para encerrar. Posso? Então, veja bem, isso é a demonstração que eu quero dar, que vocês não esmoreçam na luta, porque vocês não pedem nada. Simplesmente é a oportunidade de demonstrar o seu valor e, com isso, ocupar cada vez mais espaços no nosso mercado de trabalho e na nossa sociedade. Gostaria de, em nome do Partido Progressista, representado pelos deputados Benício Tavares, Jorge Cauí, Daniel Marques, Tadeu Filipelli, Edmar Pirineus e Manuelzinho, fazer aqui algumas homenagens. A primeira homenagem às mulheres que lutam pelo espaço urbano, às mulheres que vêm aqui defender a regularização do bairro Arapuanga. Eu peço que seja entregue uma corbeia de flores a essas mulheres. Eu quero homenagear aqui as mulheres que lutam pelo seu espaço no campo, na pessoa de Dona Maria da Torre, uma mulher extraordinária que está também aqui presente. Eu quero homenagear as mulheres policiais, que, como bem disse o companheiro César Lacerda, deixam as suas famílias para defender as famílias de todos os brasilienses, arriscando as suas vidas. Eu peço que uma corbeia seja entregue a essas mulheres. Eu quero homenagear aqui as funcionárias da casa, na pessoa da taquígrafa Cláudia Bia, que neste momento está aqui trabalhando. Correto? É uma homenagem que eu faço, uma demonstração do apreço por todas as mulheres que, mediante concurso, mediante a competência, conseguiram um espaço aqui dentro desta casa. E, por último, quero fazer uma homenagem aqui às mulheres que têm a responsabilidade de dirigir os destinos da nossa cidade, do nosso país. Na pessoa da nossa vice-governadora, Arlete Sampaio, a quem eu vou entregar, tá certo? Uma corbeia de flores, pedindo a Deus, vice-governadora Arlete Sampaio, que o árido, o difícil, o espinhoso, o embrutecedor exercício do poder nunca endureça seu coração. Que ele continue a ser um coração sensível e doce, como é o coração de todas as mulheres. Conceda a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Marcos Arruda, líder do Bloco Parlamentar Independente. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa, deputado Geraldo Magela, excelentíssima senhora Arlete Sampaio, vice-governadora, excelentíssima senhora
Marli Vinhadelli, presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, excelentíssima senhora Maria de Lourdes, secretária de Turismo do Governo do Distrito Federal, excelentíssimo senhor secretário Edmar Pirineus, deputado Edmar Pirineus, excelentíssimas deputadas distritais, líder do governo, deputada Lúcia Carvalho, e a nossa musa, deputada Maninha, senhoras representantes da imprensa, senhoras representantes de entidades de mulheres do Distrito Federal, funcionárias desta casa, mulheres trabalhadoras do Distrito Federal. Ouvi com muita emoção os discursos dos que me antecederam. E eu também aqui quero dizer que, sem nenhum demérito ao atual governador, Sua Excelência, meu amigo, professor Cristóvão Buarque, que quase, por pouco, nós não teríamos no governo do Distrito Federal uma mulher governando, a ex-deputada distrital e ex-constituinte, a minha amiga, líder maior do meu partido, atual secretária Maria de Lourdes Abadia. Mas se não tivemos Maria de Lourdes Abadia, governadora do Distrito Federal, hoje temos a nossa companheira leal, guerreira, competente, séria, vice-governadora Arlete Sampaio, a que eu também presto homenagem nesse momento. Eu, ao contrário do deputado Luiz Estevo, tive a felicidade de ser criado por minha mãe, de ser criado por minha avó, que ainda reside na Paraíba, com 87 anos, bastante lúcida. A emoção me domina neste momento. Eu teria aqui muitas mulheres também a homenagear nesse momento. A minha esposa, que se encontra trabalhando. As minhas filhas, as minhas 2 filhas. As minhas irmãs, as minhas amigas, as minhas primas, as minhas colegas de infância. Mas eu quero homenagear aqui, neste momento também, a pessoa que me trouxe o discurso para eu pronunciar neste momento, a minha amiga Cristina Novaes Lira. E eu vou ler. Venho a esta tribuna, como líder do Bloco Independente, prestar nossa homenagem ao Dia Internacional da Mulher, e em especial às mulheres brasileiras que buscam, no dia a dia, ocupar de maneira digna o seu espaço nos campos socioeconômico e político. Em uma sociedade marcada por desigualdades sociais, a mulher tem avançado a passos largos rumo à sua realização profissional. Ressalto ainda a mulher, que é mãe, dona de casa, estudante, operária, enfim, aquela que está sempre buscando o bem-estar de sua família,
sem medir esforços. Consciente de seu papel, tão bem definido na sociedade, como célula máter da família, a mulher tem uma grande responsabilidade na formação de gerações futuras. A ela, todo o meu respeito e admiração aqui neste parlamento, dignamente representado por estas duas deputadas, Maninha e Lúcia Carvalho, fiéis representantes da luta da mulher. Deputados, público presente, vários deputados que me precederam já tocaram no dia que marcou o Dia Internacional da Mulher. No dia 8 de março de 1857. Portanto, há 138 anos, 120 mulheres foram queimadas numa fábrica por desejarem a diminuição da sua jornada de trabalho para 10 horas. Faz muito tempo. Mas, senhor presidente, me permita, nesse momento, eu pedir 1 minuto de silêncio a todos aqui presentes, de pé, para que a gente simbolize aquele ato em relação a essas mortes. Senhor presidente, finalizando minha homenagem também ao povo de Arapuanga, principalmente às mulheres trabalhadoras de Arapuanga, e terminando, eu peço que a Mãe de Deus nos ilumine para que nós, 24 deputados distritais do Distrito Federal, ao término do nosso mandato, não venha decepcionar as mulheres do Distrito Federal. Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Renato Rainha, líder do PL. Senhor presidente, senhora doutora Arlete Sampaio, vice-governadora, doutora Marli Vinhadelli, presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, pessoa a quem respeito e muito admiro, doutora Maria de Lourdes Abadia, nossa secretária de Turismo, deputado Edmar Pirineu, secretário desta casa, caríssima deputada Lúcia Carvalho, a quem, na sua pessoa, quero prestar uma homenagem a todas as mulheres da área de educação, inclusive a minha mãe, que é professora. Senhora deputada Maninha, que infelizmente não está aqui presente, mas a quem eu quero prestar uma homenagem também a todas as mulheres da área de saúde. Doutora Débora, minha amiga, grande, maravilhosa e competente delegada da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, a quem eu quero prestar homenagem. A todas as mulheres trabalhadoras da área de segurança, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, do nosso
Departamento de Trânsito e todos os servidores administrativos da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Senhora Verônica Pedra e minhas companheiras de gabinete, Emi, Andréia, Roberta e doutora Tereza Campelo, nas pessoas de quem eu quero prestar uma homenagem a todas as mulheres que trabalham aqui na nossa Câmara Legislativa do Distrito Federal. Senhora Patrícia Souza, a quem eu quero prestar a minha homenagem, a todas as mulheres trabalhadoras e que participam do movimento sindical no Distrito Federal. Senhora Tereza, presidente do Conselho de Defesa das Mulheres do Distrito Federal, a quem eu quero prestar a minha homenagem a todas as mulheres do Distrito Federal. Senhoras administradoras, mulheres da comunidade Arapuanga, que estão aqui desenvolvendo o seu importante papel social, de lutarem pelo seu espaço com consciência e com dignidade. Parabéns a todos vocês nesse dia, e a luta de vocês, que é uma luta justa, é também a luta de cada um de nós que estamos aqui. Prezadas líderes comunitárias de Samambaia, Santa Maria e dos assentamentos aqui presentes, doutor Vilmo, nesse ato representando o nosso diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal. Há pouco tempo aqui estava também o nosso procurador-geral, demais autoridades, repórteres aqui presentes. Inicialmente, eu gostaria de dizer que, embora não tenhamos quantidade de mulheres deputadas aqui na Câmara Legislativa, mas as duas que aqui estão a exercer o seu mandato, a nossa amiga deputada Lúcia Carvalho e deputada Maninha, exercem a sua função, o seu papel social, com a maior dignidade e competência possível. Vocês, mulheres do Distrito Federal, aqui nessa Câmara Legislativa, estão muito bem representadas por essas duas companheiras guerreiras, que a todo momento estão lutando pelo engrandecimento e pela dignidade das mulheres aqui da capital federal. Quero também me reportar à data de 8 de março de 1857, data em que várias mulheres foram queimadas porque estavam participando de um movimento reivindicatório para ter o seu papel social. E dizer que aquela data é importante, porque ela representa um marco fundamental da conscientização da mulher em busca do seu espaço no mercado de trabalho, no campo social e também no campo político. Apresentei aqui alguns projetos tentando levar essa dignidade tão procurada e tão buscada no campo de trabalho de respeito por vocês, mulheres. O primeiro foi porque eu relatei a criação de 2 seções na Delegacia Especial de Atendimento às Mulheres, a seção de apuração de crime contra costumes e de atendimento e de análise psicológica às mulheres. Foi pedido a retirada desse projeto, antes da sua votação, pelo governador do Distrito Federal, e eu aqui dessa tribuna pedi encarecidamente ao governo que não retirasse aquele projeto, que era de fundamental importância para toda a comunidade de Brasília, principalmente para as mulheres. E o governo, sensível a esse apelo, manteve aqui esse projeto, que vai ser analisado, vai ser votado e vai ser aprovado em um curto espaço de tempo, tenho certeza. Também apresentei um projeto para que os postos de saúde, principalmente onde não existem hospitais regionais, fiquem abertos 24 horas por dia, com a presença de um ginecologista para atender as mulheres que lá irão procurar esse ginecologista para o seu atendimento. E, finalizando, nesse dia especial, em que essa tribuna não deveria ser ocupada por nós, homens, que aqui ocupamos, mas que também não poderíamos deixar de vir aqui render a nossa homenagem, eu quero parabenizar a todas as mulheres, expressar a minha profunda admiração pelo papel fundamental que representam na sociedade, expressão maior, que são de competência, de dignidade, de trabalho e também, por que não dizer, de inigualável beleza. E como símbolo, já que essa casa gosta muito de falar de símbolos, eu vou pedir permissão para que eu possa dar um abraço à nossa amiga Tereza, em nome de quem eu dou um abraço a todas as mulheres do Distrito Federal. Muito obrigado. Conceda a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Ranenberg, vice-líder do Bloco Parlamentar Socialista.
Presidente, excelentíssima senhora Arlete Sampaio, vice-governadora do Distrito Federal, excelentíssima senhora Maria de Lourdes Abadia, secretária de Turismo, excelentíssima deputada Lúcia Carvalho, excelentíssima senhora presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, companheira Marli Vinhadelli, excelentíssimo senhor deputado Edmar Pirineus. Venho, nesse momento, falar em nome do Bloco Parlamentar Socialista, composto por mim, pelo deputado Miquéias Paz e pelo deputado Cláudio Monteiro. Dizia Cora Coralina: vive dentro de mim a cabocla velha, a lavadeira do Rio Vermelho, a mulher cozinheira, a mulher do povo, a mulher da vida. Todas as vidas dentro de mim. Na minha vida, a vida mera das obscuras. Inicio o meu pronunciamento repetindo versos de Cora Coralina. Na verdade, Cora Coralinda, linda por ter conseguido reproduzir, com as palavras dos inocentes, as situações mais graves e mais puras da vida feminina. Daqui o meu tributo a esta mulher universal. Venho homenagear as mulheres que, desde o ano de 1857, fizeram do dia 8 de março o Dia Internacional da Mulher. Data em que devemos refletir sobre o que estamos fazendo para modificar a situação que predominava naquele século. Para nossa alegria, podemos computar no dia de hoje, mais de 100 anos depois, grandes avanços. As mulheres ocupam 2/5 do mercado de trabalho mundial e 40% das forças produtivas do Brasil. A luta que tiveram por creches, escolas, saúde, educação e cultura muito auxiliou a luta política da sociedade brasileira contra a ditadura e o obscurantismo em geral. A mulher hoje ocupa a chefia de governo e postos de comando em diversos países do mundo. A gerência de multinacionais estratégicas, a presidência de empresas, de conglomerados financeiros e econômicos, lideram agências de publicidades, fazendas, lojas varejistas e atacadistas. Estão na liderança de processos de pesquisa científica em todo o mundo. Mas não podemos esquecer que, sob esta superfície de vitórias significativas, ainda existe uma luta surda, profunda, oculta, nos desvãos do preconceito e da miséria. Ainda que ocupem cargos iguais, as mulheres recebem, em muitos empregos, 50% do salário pagos aos homens. Sua jornada de trabalho é dupla, no emprego e em casa, onde passam, arrumam, cozinham e, absurdo dos absurdos, muitas vezes apanham. Devemos lembrar ainda a dupla jornada política que enfrentam: lutar por uma sociedade mais justa e igualitária e, ao mesmo tempo, lutar contra o preconceito machista de companheiros, pais, irmãos. É participar da luta pela libertação de um povo e, simultaneamente, lutar por sua própria libertação. Sabemos mais do que isto, temos certeza de que elas já dominam esta ciência, que é, como dizia Cora Coralina, dormir, acordar, lutar. Lutar sempre. Sempre assim, até o fim. Até o fim do preconceito, até o fim da discriminação, do terror do abuso sexual, da prostituição infantil. Lutar até o início do ano novo da nova mulher. Mulher que brindará o novo tempo, ao lado de um novo companheiro, amigo, parceiro, cúmplice, irmão. No Dia Internacional da Mulher, o meu voto, o meu desejo de que cada vez mais tenhamos o que comemorar. Não poderia, ainda nesse momento, de deixar de registrar 2 eventos, na nossa opinião, do Bloco Parlamentar Socialista, extremamente significativos na luta de conquista desenvolvida pelas mulheres. Primeiro, lançamento ontem do livro Só para Mulheres, da companheira Sônia Rich, realizado no Espaço Cultural da 508 Sul. E quero dizer também
que nos próximos dias 29, 30 e 31 de março será realizado um seminário no Espaço Cultural da 508 Sul sobre a exploração sexual de meninas e adolescentes no Espaço Cultural da 508 Sul. Seminário que é parte integrante da campanha nacional do combate à prostituição infanto-juvenil e ao sexo-turismo. Isso demonstra que a luta das mulheres é, mais uma vez, a luta de toda a sociedade. E faço um apelo à presidência da Câmara Legislativa que envide todos os esforços no sentido de apoiar, no que for possível, a realização desse seminário. Muito obrigado. Concedo a palavra à excelentíssima senhora secretária de Turismo do Governo do Distrito Federal, Maria de Lourdes Abadia. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa, excelentíssima vice-governadora do Distrito Federal, excelentíssima presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, senhor secretário e deputadas que promoveram e marcaram essa sessão em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, população de Arapuanga aqui presente, senhores deputados. Primeiramente, aqui eu quero fazer o registro da saudade que eu sinto desta casa, dos funcionários, dos companheiros da primeira legislatura, que juntos aprendemos e, de uma forma institucional, ouvir os primeiros clamores desta população, até então sem representatividade. Dos taquígrafos, da imprensa e de todas as pessoas que aprenderam o caminho desta casa para fazer as suas reivindicações e ter esta casa como a casa legítima do povo. Eu quero começar a minha fala para lembrar que a mulher traz, há quase 2000 anos, a marca da discriminação. Por mais que queiramos dizer que não, ela é carimbada pela discriminação. Eu me lembro que, quando 25 mulheres foram eleitas no Brasil para ajudar a fazer a Constituição do Brasil, uma das primeiras aliás, a primeira reivindicação das mulheres, das 25 mulheres deputadas, foi uma audiência com o saudoso Ulisses Guimarães para pedir um banheiro feminino no plenário do Congresso Nacional. E isso nos chocou e acredito que tenha chocado também a sociedade brasileira. De repente, descobrir que o grande arquiteto Oscar Niemeyer, ao planejar o Congresso Nacional, tenha esquecido de colocar um banheiro para as mulheres. Eu não sei se ele esqueceu de propósito, ou se porque, talvez, na cabeça daquele momento passou que ali não era lugar de mulher. E foram páginas de discriminação que eu tenho algumas anotadas. Uma é esta. A outra foi quando se estabeleceu a grande discussão nacional sobre se o aborto entraria ou não na Constituição do Brasil. E eu me lembro que, quando a imprensa indagava os constituintes, como a gente ouvia eles dizerem assim, olha, pergunte esse negócio para as mulheres. Como se fosse nós, mulheres, que que solitariamente tivéssemos a responsabilidade da discussão, aprovação ou não do aborto na Constituição. E conseguimos que este tema não entrasse, porque realmente todos sabem que é um tema muito polêmico.
E eu me lembro que a imprensa, quando dirigia as mulheres constituintes, começava pela seguinte pergunta: qual perfume que você usa? Qual livro que você gosta de ler? Na história das 25 mulheres que ali estavam, em nenhum momento uma reportagem começou como começava para os homens. Você veio para cá para defender o quê? Que projetos você veio, em nome do povo, defender na Assembleia Nacional Constituinte? Mas as perguntas eram sempre nesse nível. Qual a marca da sua roupa? Qual a deputada, a musa da Constituinte? Qual a mais bonita, a mais perfumada? A que usa joias verdadeiras ou bijuterias? Sempre as manchetes de jornais eram nesse sentido. Bem, essa história é um pequeno registro daquilo que eu senti na pele como parlamentar. Nesta tribuna aqui, os companheiros antigos, eu acho que deve se lembrar, né, Cauí? Quantas vezes você me protestou aqui, né? Porque eu subi muitas vezes para reclamar do Velho Testamento, porque o Velho Testamento discrimina as mulheres. E todos conhecem a história de Eva. A mulher, Eva, a primeira mulher, ela foi tentada, tentou e, com isso, perdeu o paraíso. E caiu sobre os ombros das mulheres a oportunidade da garantia do paraíso. Mas também vim aqui, muitas vezes, louvar e saudar o Novo Testamento, porque foi através do sim de uma mulher que aconteceu a maior revolução da história das civilizações. Foi o sim de Maria, ao conceber e aceitar a ter o Redentor, que nós, cristãos, tivemos o privilégio de ter Jesus e de acreditar e de saber que temos um Senhor. Eu gostaria de lembrar aqui a todos que também aqui eu subi muitas vezes, como o deputado Hollenberg subiu para lembrar versos que sempre falaram sobre a mulher. E nós jamais podemos esquecer de Fernando Pessoa, o poeta maior, de quando ele fala da mulher. Não podemos esquecer Vinícius de Moraes, também o nosso poeta, o nosso poetinha, de tantas coisas bonitas que ele escreveu sobre as mulheres. Cora Coralina, que esta poetisa que foi maior do que o seu tempo, e que cantou, e que denunciou, e que lutou, através dos seus versos, toda a beleza embutida e escondida na mulher. Hoje eu quero, nesse Dia Internacional das Mulheres, fazer o registro da minha homenagem a todas as mulheres. E quero parabenizar de uma forma especial as mulheres de Arapuanga que estão aqui lutando pelo direito de morar, pelo direito legítimo de ter um teto. Porque é assim a nossa sociedade, nós estamos a caminho, nós estamos num processo de conquistas. Mas eu quero aqui dar um testemunho de que nós, mulheres, deveremos ter a consciência de que nós precisamos dar as mãos, porque as mulheres são desunidas. E foi colocado aqui nessa tribuna, nós somos 64 milhões de mulheres. Nós representamos 52% do voto feminino. E os parlamentos, os tribunais, os executivos estão ainda carentes da representação feminina. Não é proporcional à responsabilidade que ela tem. E eu acho que isso é um trabalho, é uma consciência que nós
é uma oportunidade que nós temos no dia 8 de março, de lembrar as companheiras que temos que nos unir. E não queremos, em momento nenhum, pregar a discriminação e nem culpar os homens pela discriminação. Olha, eu quero deixar aqui a mensagem da coragem, desse espírito inquieto que a primeira mulher do mundo deixou como exemplo para a humanidade, que é de não ser omissa, que é o dom do questionamento, que é a ousadia de sair na frente. E eu quero aqui deixar registrado que nós, mulheres, temos esse dom da coragem. A nossa história, ela está ligada à história da coragem, da luta. E quero deixar registrado aqui as palavras de um poeta que eu gosto muito, um jornalista poeta, que diz o seguinte: que quem abre picadas corre o risco das cobras, mas é sobre os pés de quem sai na frente que se levantam as borboletas. E nós, mulheres, temos que ter este compromisso com a eternidade da vida, pela luta da justiça social, pela luta e pelo protesto da miséria que nos envergonha e campeia a nossa pátria e a nossa cidade. E eu quero lembrar a todos vocês do nosso compromisso e do nosso tempo, que agora é de trabalhar. Como diz a Bíblia, há tempo para tudo, de semear e colher. E eu acredito que o momento eleitoral já passou. O povo já elegeu quem ele quis, o poder soberano do povo. E que nós temos agora pela nossa frente é um grande desafio do país e dessa cidade. Porque se nós não dermos conta de dar resposta aos problemas dessa cidade, nós seremos cobrados nas urnas em 1998. Tanto nós do Executivo, como os companheiros aqui do Legislativo. Nós teremos que ter esse compromisso com a nossa cidade, com a nossa Brasília, que é a capital de todos os brasileiros, que é o patrimônio cultural da humanidade, que é a cidade que todos nós escolhemos para viver. Este é o nosso compromisso e esse é o apelo de uma mulher que está na luta aos trancos e barrancos há muito tempo. Eu acho que todos vocês me conhecem. Fazer esse apelo. Vamos dar as mãos. Não precisamos mudar de partidos, não precisamos mudar a nossa ideologia, não precisamos de mudar a nossa identidade. Mas uma coisa eu gostaria de sair daqui com essa certeza, que nós temos um compromisso inegociável com a nossa Brasília, de a cada dia ela ser melhor e bem melhor para as gerações futuras e para nós que temos o peso da responsabilidade popular de estar dirigindo e de estar representando o povo nesta casa e em todos os lugares onde estamos. Muito obrigada e parabéns às mulheres e vamos à luta. Concedo a palavra à excelentíssima senhora vice-governadora do Distrito Federal, doutora Arlete Sampaio. Senhor presidente da Câmara Legislativa, companheiro Geraldo Magela, senhor primeiro secretário, deputado Edmar Pirineus, senhora doutora Marli, presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, companheira Maria de Lourdes Abadia, secretária do Turismo, companheira Lúcia Carvalho, nossa deputada distrital, senhores deputados distritais,
companheiras e companheiros aqui presentes, lideranças do movimento de mulheres, senhoras e senhores. Há muito pouco tempo que no Brasil a mulher conquistou o elementar direito de votar. São apenas 63 anos que nós conquistamos o direito de votar, de eleger os nossos representantes. De lá para cá, muita luta se desenvolveu, muita organização e mobilização das mulheres teve que ser feito para que nós pudéssemos, em 88, assegurar algumas conquistas na nossa Constituição. Entre elas, eu lembraria aqui a própria afirmação que nos parece até desnecessária, porque deveria ser elementar essa garantia de que os direitos devam ser iguais entre homens e mulheres. Nós também tivemos a oportunidade de inscrever na Constituição de 88, no capítulo da saúde, o direito da mulher a uma assistência integral à sua saúde. Nós tivemos a oportunidade de inscrever pela primeira vez o reconhecimento do Estado brasileiro do trabalho das mulheres trabalhadoras rurais, que até então não tinha qualquer direito trabalhista. Foi um avanço para o movimento organizado das mulheres. Mas, infelizmente, como tantos outros itens da nossa Constituição, nem tudo que está lá escrito está nos assegurado. Por exemplo, a nossa Constituição também determina que o salário mínimo de todo brasileiro deva ser suficiente para assegurar-lhe uma sobrevivência digna, e isso não é verdade, porque nenhum brasileiro pode viver de maneira digna com R$70 de salário mínimo. Também não é verdade que os direitos são iguais entre homens e mulheres. E a discriminação é uma constante na vida de todas nós, mulheres. E os dados falam por si. A média de salário do homem no Brasil é 4,9 salários mínimos. A média salarial das mulheres é de 2,8 salários mínimos. Apenas 2,8 cargos de chefia são desempenhados por mulheres. A despeito de nós sermos maioria da sociedade, e em Brasília somos 52% da população, a despeito de termos crescido a nossa participação na população economicamente ativa, que em Brasília já representa 42%, a despeito do fato de que, para 4 chefes de família, em Brasília hoje nós temos uma mulher, a despeito de tudo isso, a gente ainda vê muita discriminação praticada contra as mulheres em nossa cidade e em nosso país. Nós vivemos numa sociedade perversa e excludente. E, a depender dos planos econômicos que se implantam no mundo e no país hoje, teremos ainda mais exclusão social. E a mulher, evidentemente, é a parcela mais prejudicada nessa exclusão. Como também é a parcela mais penalizada diante da criminalidade crescente em nosso país. Nos casos de violência, está sempre presente a violência praticada contra a mulher, e é crescente no Distrito Federal os casos de estupros, os casos de violência sexual, e que obriga a que as autoridades públicas tenham conhecimento e responsabilidade diante desta situação. Eu me lembro, e eu fico muito gratificada cada vez que eu venho a esta casa, da luta que nós desenvolvemos como uma das coordenadoras da campanha pela representação política no Distrito Federal. Eu me lembro e sinto orgulho dessa minha participação quando nós, junto com os companheiros do Paranoá,
defendíamos a fixação da Vila do Paranoá e muitas vezes enfrentamos a polícia diante da violência que se tendia a praticar contra aquela comunidade. Eu me lembro de muitas e muitas lutas que o povo de Brasília desenvolveu para que nós pudéssemos ter hoje o direito de eleger o governador e o direito de eleger uma Câmara Legislativa, além dos deputados federais e senadores. Essa luta teve a participação de mulheres que se destacaram na sua liderança, sua capacidade de liderança, e que, desde cedo, Brasília demonstra essa possibilidade da atuação das mulheres no desenvolvimento dos seus destinos. É a segunda vez que o Distrito Federal possui uma vice-governadora. Eu sou vice-governadora eleita com Cristóvão Buarque, e eu disse durante toda a campanha que eu não queria ser apenas uma vice, que esperasse o governador viajar ou tivesse qualquer um outro impedimento para assumir o governo do Distrito Federal. Que eu queria ser uma vice atuante permanentemente, porque eu acho que seria um desperdício uma pessoa a mais numa equipe de governo que não estivesse no cotidiano do trabalho do governo desenvolvendo alguma atividade. Mas eu quero dizer a todos vocês que a minha formação política é a formação de uma mulher que sempre brigou pela reforma agrária no Brasil. É a formação de uma mulher que sempre brigou pela soberania nacional e que sempre questionou a forma como o Brasil se submetia aos interesses do capital estrangeiro. E é com essa mesma garra que hoje eu quero trabalhar junto com Cristóvão Buarque à frente do Buriti. E eu quero dizer aqui que aqueles compromissos de campanha assumidos, nós faremos todo o empenho para que eles sejam postos em prática. E, em particular, os compromissos assumidos com a mulher trabalhadora. Nós defendemos na campanha que iríamos fortalecer e democratizar o Conselho dos Direitos da Mulher. E faremos isto para que o Conselho possa não apenas existir, mas, sobretudo, estar presente na definição de políticas públicas destinadas à mulher trabalhadora. Nós defendemos na campanha que todas as unidades de saúde do Distrito Federal tivessem um programa de assistência integral à saúde da mulher, e nós faremos isto realidade. Nós defendemos a constituição de delegacias especializadas de atendimento à mulher em todas as regiões administrativas, e, quando não fosse possível, que pelo menos houvesse uma seção destinada ao atendimento à mulher, e nós faremos isto. Nós defendemos um programa de creches e pré-escolas para as mulheres de Brasília, e nós faremos isto. Nós defendemos um programa de formação profissional destinado às mulheres, e nós faremos isto. Nós somos eleitos para governar o Distrito Federal por 48 meses, e só se passaram até agora 2 meses e 8 dias. E eu quero dizer, não só aos senhores deputados, como também a todos que estão presentes aqui na casa, à comunidade de Arapuanga, a todos os companheiros e companheiras aqui presentes, que nós vamos, sim, cumprir todos os compromissos que nós colocamos no curso da nossa campanha. Nós não vamos negar a nossa história de luta, a história que nos colocou à frente do Palácio do Buriti. E eu quero, para concluir, dizer o seguinte, companheiros e companheiras. Em toda a minha vida militante, quando eu fui expulsa da Universidade de Brasília, pela minha participação do movimento estudantil, quando nós íamos para as ruas enfrentar a polícia da ditadura militar, quando nós íamos lutar junto com os moradores do Paranoá pelo direito à moradia, quando nós íamos lutar junto com as companheiras mulheres para assegurar os nossos direitos, eu sempre tinha presente em minha mente uma frase de um grande poeta revolucionário, que eu acho que deve valer também para homens e mulheres. Porque, finalmente, eu quero dizer que a luta das mulheres, em nenhum momento, é uma luta contra os homens. É uma luta em que ela faz um apelo desesperado a todos os homens, para que nós juntos, ombro a ombro, possamos construir uma sociedade melhor para todos nós.
E eu quero, então, dizer a todos aqui presentes que, na dureza das nossas vidas, da dureza das nossas lutas, nós nunca nos esqueçamos de uma frase de Ernesto Che Guevara: